Essa noite. Amém. Receber a bênção do Senhor. Deus já tem abençoado esta noite aí. Amém. Para ficar abençoado. Graças a Deus. Temos sentido a presença do Senhor. Esses irmãos do mundo aí que pediu louvor. Glória a Deus. Tem sido bênção nesta noite. Junto à família. Deus tem nos abençoado. Irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 12. Vamos ler os versículos. Eu tenho como título os primeiros discípulos de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 23. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Quem presta montanhas? Glória a Deus. Diz assim. Todos acharam? Amém. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar, ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Os que estávamos assentados na região da sombra da morte, a luz veio. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, a quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. E disse: vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai. Consertando a rede, chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E a sua fama corria por toda a Síria, e trazendo todos que padeciam cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curaram. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Os irmãos podem sentar, os irmãos podem sentar. Irmãos, aqui, nessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta noite, vai nos trazer aqui sobre a escolha dos discípulos de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você nesta noite que assim como Jesus escolheu os seus discípulos, o Senhor também nesses dias continua escolhendo os seus discípulos. Amém? Jesus continua nesses dias que nós estamos vivendo, escolhendo servos e servas para fazer a sua obra. Porque nós estamos entendendo aqui, irmãos, que quando Jesus ele começa o seu ministério, ele vai separar 12 homens, 12 discípulos para compor o seu ministério. E esses discípulos aqui, entendem, foram aqueles discípulos na época de Jesus que naquele tempo as pessoas daquela época não viam muito
muita coisa naqueles homens. Porque a Bíblia nos fala, irmãos, que Deus, Ele não olha segundo o homem. Ele não olha segundo a aparência do ser humano. Entendemos que a Bíblia, Deus, Ele olha segundo o coração. Ele olha segundo a sinceridade de cada um de nós. Os homens, eles olham muito para a aparência, as condições sociais de determinadas pessoas, mas Deus não. Jesus, a Bíblia diz que, em certa ocasião, ele falou, através do Evangelho aqui, quando ele deu graça ao Pai, disse: Senhor, graça eu te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e desentendidos, mas revelaste aos pequeninos. Amém? Então, a chamada desses discípulos vai contra dizer tudo aquilo que as pessoas naquela época de Jesus, eles pensavam dos seus semelhantes. Porque Jesus, irmãos, quando ele começa o seu ministério, Jesus ali, ele vai, uma multidão vai começar a seguir Jesus. Ele começa então a falar, a pregar o Evangelho, tudo aquilo que ele veio a este mundo. A missão dele aqui, como filho de Deus, como Messias, como filho da promessa, como Salvador. Amém? Amém. Aleluia. Como aquele, que nascido da mulher que viria a este mundo para salvarmos a humanidade, para tirar aqueles que estão vivendo na região das sombras da morte e trazer uma nova visão, algo novo para aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte. Então nós vamos entender aqui que a chamada dos discípulos vai contradizer tudo aquilo que na época de Jesus ali, naquele lugar, naquele império, as pessoas viam seus semelhantes. Por quê? Nós vamos entender aqui que as pessoas, irmão, mais cultas daquela época, elas viviam onde? Elas viviam nas sinagogas, elas viviam nos sinédrios, elas viviam nos palácios dos reis. Eram aquelas pessoas que eram mais privilegiadas pelas suas condições sociais e financeiras. Mas Jesus, ele vai contradizer toda aquilo que as pessoas daquele tempo, daquela época, viam nos seus irmãos, nos seus semelhantes. Porque Jesus, ele vai dar um exemplo aqui, que quando ele vai escolher os seus 12 discípulos, no meio de muitos que o cercavam, esses 2 discípulos, irmãos, eles vão ser escolhidos não por a sua sabedoria, não pelas suas capacidades, não porque eles eram homens cultos, homens que tinham uma boa oratória, homens que tinham passado pelos ensinamentos dos maiores mestres daquela época, no sinédrio, das sinagogas. Não. Jesus vai escolher pescadores. Jesus vai escolher pescadores, homens que para aquela sociedade daquela época, o que valia um pescador? Porque a maioria dos pescadores daquela época eram pessoas humildes, eram pessoas que não tinham letra, não eram letrados, não tinham, entendendo? Eles eram praticamente a escória da sociedade. Pessoas que eram olhadas pela sociedade com desprezo.
Mas a Bíblia diz que são esses que Jesus veio buscar. Aleluia! Oh. São esses que Jesus ele vai escolher para que através desses 12 homens simples, cada um com a sua personalidade, são esses que Jesus vai escolher para compor o seu ministério dele. São esses 12 homens que Jesus vai escolher para se tornar apóstolos. Para que através desses 12 apóstolos, eles vão dar testemunho através dos ensinamentos de Jesus. Aleluia! Do plano de Deus para a humanidade. Esses 12 apóstolos, eles foram escolhidos para ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Para que através desses homens, a missão de Jesus aqui na terra pudesse continuar depois da sua morte na cruz. Jesus cumpriu esses 12 apóstolos, essa missão. Amém? Aleluia! E o que mais vai nos chamar a atenção aqui, que o texto vai falar, aleluia, que quando Jesus, irmãos, ele vai chamar aqui, o primeiro que ele vai chamar aqui, no versículo 18, Jesus entrando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, após lançaram redes no mar, porque eram pescadores. Amém? São os 2 primeiros discípulos de Jesus. Cada um com a sua personalidade. Nós temos aqui Pedro, que nós vamos entender depois, com aquela personalidade que nós aprendemos aqui, né, irmãos? Que tudo questionava, que era o primeiro que, né, estava sempre ali junto de Jesus, sempre questionando, sempre querendo, né, irmãos, tomando ali a frente. Mas nós vamos entender aqui que Pedro também, com toda aquela personalidade que ele tinha forte, nós vamos saber que Jesus sabia também que Pedro, aleluia, chegaria um momento que Pedro iria negar Jesus. Até Judas, que Jesus sabendo também que chegaria um tempo que o próprio Judas iria trair ele, foi também um dos 12 chamados por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, apesar de Pedro o trair, e apesar de Judas, Pedro negar e Judas trair, Jesus sempre queria, aleluia, Jesus sempre olhava para a intenção do coração. Ele sabendo que todos aqueles que ele chamou tinham sua deficiência, tinham o seu momento de fraqueza, mas ele investia. Aleluia. Ele investia no Senhor. Ele tinha essa capacidade de lidar com todos aqueles 12 homens, cada um com a sua personalidade. Mas mesmo assim,
Jesus sempre dava. Sabia que o ser humano, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, muitas vezes até negativo, mas existia no fundo do coração uma esperança ainda de que aquela pessoa, através da mensagem da palavra de Jesus, poderia aprender que o que Jesus ele tinha para eles, aleluia, era muito mais do que eles achavam, do que eles pensavam. Aleluia! A capacidade de Deus nos olhar diferentemente do que alguém olha para você, do que alguém que muitas vezes julga você, é totalmente diferente. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, irmãos, para conosco. Não existe maior amor do que o de Jesus. De escolher 12 discípulos, sabendo que chegaria um momento que um iria negar e o outro iria trair. Mas ele escolheu. Aleluia! Ele deu a oportunidade, todos os 12, igualmente, de ser testemunhas da missão que ele veio aqui na terra. Aleluia! E o mais interessante aqui é que quando Jesus ele vai chamar os discípulos, Pedro e André, o texto vai falar que quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos ali, Pedro e André, eles eram pescadores. E quando Jesus chama eles, a profissão deles era pescadores. Mas houve uma chamada de Jesus. Eles viram em Jesus algo diferente. Eles viram em Jesus alguma coisa, irmãos, que eles não viam naqueles líderes religiosos daquela época. Havia algo sobrenatural na chamada de Jesus. Está entendendo? Porque não é lógico, irmãos, alguém está trabalhando em um determinado afazeres da sua vida e alguém chegar ali e chamar ele para seguir. E nós vamos entender que a chamada de Jesus, irmãos, foi a chamada que naquele momento, não somente a chamada, mas algo começou muito mais forte a falar nos corações dos discípulos. Aleluia! Que vai entender aqui que eles deixaram o que eles estavam fazendo e foi, aleluia! E foram ao encontro, foram seguir a Jesus. O que isso nos chama, irmãos, e traz para nós nesses dias que nós estamos vivendo, é que Jesus continua chamando. Não só naquele tempo, quando Jesus chamou seus 12 discípulos, chamou Pedro, André, João, Tiago, Filipe, mas hoje também Jesus continua chamando. Aleluia! Jesus continua também, como naquele tempo, chamando para que muitos venham também seguir Ele, para a chamada, para o ministério, para os dons, para aquilo que Ele quer realizar na vida daquelas
aqueles homens, eles deixaram. Eles deixaram os seus afazeres, eles não questionaram a chamada do Mestre, eles não questionaram a chamada de Jesus. Aleluia! E vai entender aqui que eles deixaram tudo e o seguiu. É diferente muitas vezes de hoje, que muitas pessoas têm sido chamadas por Jesus. E que Jesus tem chamado e tirado de muitas situações, de muitas preocupações, de muitos afazeres. E a chamada de Jesus hoje é como aquela chamada que ele chamou os seus discípulos, os seus apóstolos. Mas muitos hoje, irmãos, até ouvem a chamada de Jesus, mas não deixam os seus afazeres. Querem continuar naquilo que eles estavam fazendo. Querem continuar realizando aquilo que eles estavam fazendo. Mas a diferença aqui desses discípulos é que eles deixaram seus afazeres e foram seguir. Aleluia! Aquele que estava chamando. Porque Jesus não chama qualquer um. Amém? Quando Jesus chama, irmãos, é preciso nós não perdermos tempo. É preciso nós aproveitarmos a oportunidade. E Pedro e os discípulos ali, eles aproveitaram a oportunidade de Jesus. Aleluia! Eles não perderam a oportunidade. Eu quero dizer para você nesta noite, nesse lugar, não perca a chamada de Jesus na tua vida. Porque quando Jesus ele chama alguém, aleluia, porque ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas dificuldades. Aleluia! Glória a Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Se você atender a chamada de Jesus, ele não vai desistir. Aleluia! Ainda que muitas vezes você possa ser um discípulo como Pedro, você possa ser um discípulo como Filipe, você possa ser um discípulo como Tomé, que diga: Senhor, se eu não ver as feridas, eu não creio. Mas Jesus não vai desistir de você. Aleluia! Ainda que você possa ser um discípulo como Pedro, um discípulo como Tomé, mas Jesus não vai desistir. Ele vai mostrar para você. Aleluia! Ele vai estar com você nos momentos difíceis, nos momentos das dificuldades. Ele vai estar no controle. Ele não vai desistir do teu ministério. Aleluia! Ainda que muitas vezes você possa estar no barco, e muitas vezes as ondas e o vento possam estar encapelados, tentando afundar na embarcação, mas ele sempre vai estar no controle para dizer: acala-te bem, acala-te, e tudo vai se fazer em bonança. Oh, aleluia! Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que começou a boa obra, aleluia,
Ele também vai terminar a obra que Ele começou nessa vida. Aleluia! A obra que Deus tem nas nossas vidas, irmãos. A chamada, o ministério que Deus tem nas nossas vidas. Como Ele tinha e teve ali na vida daqueles 12 homens. Aleluia! Que foram as testemunhas de tudo que Jesus realizou naqueles dias. Mas no final das suas vidas, no final das suas carreiras, eles estavam prontos para darem a sua vida. Aleluia! Em prol daquele evangelho que eles pregavam. Sabe por quê? Porque eles aprenderam com o Mestre. Aleluia! Tudo que eles passaram, aqueles 3 anos do ministério com Jesus, irmãos, eles foram tratados por Jesus. Todas as suas dúvidas, todas as decepções que eles achavam e que eles passaram no decorrer das suas vidas, todas as feridas foram curadas por aquele que tudo pode. Todos os seus temores foram, aleluia, tratados pelos médicos dos médicos, Senhor dos senhores. Aleluia! A única coisa que o Senhor está falando, irmão, nesses dias, através dessa mensagem, é: se Ele tem te chamado, não olhe para trás. Não te preocupe. Aleluia. Porque o que você deixar aqui, irmãos, entenda, nesta vida, para seguir a Jesus, em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus, em prol da palavra de Deus, tudo que você perder aqui, você vai ganhar na eternidade. Aleluia! É isso que nós aprendemos através desta mensagem. E que os discípulos, irmãos, no começo da sua chamada, muitas vezes eles até não entendiam a chamada de Jesus. O ministério de Jesus estava capacitando a cada um de nós. Mas a palavra de Jesus foi para eles: vocês agora vão ser pescadores de homens. Aleluia! Aleluia! Jesus escolheu pescadores de peixe para ser agora pescadores de homens. Aleluia! Para trabalhar no reino de Deus, para serem discípulos, para serem guiados através do Espírito Santo. Aleluia! Vale a pena nós ouvirmos a chamada de Jesus e deixarmos todo o embaraço desta vida, deixarmos tudo aquilo que nos impede de nós servirmos o Senhor, de nós fazermos a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque no final, irmãos, aleluia, a recompensa vai vir do céu. E essa recompensa já começa aqui. Aleluia! Glória a Deus. Já começa aqui nesta vida. Aleluia. Porque a recompensa maior para aqueles que ouvem a chamada de Jesus, como aqueles discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, vai ser muito maior na eternidade. Aleluia! Aqui é só o começo. Porque aquele que chama também,
Ele vai dar as ferramentas. Aleluia. Aquele que chama, ele vai capacitar. Jesus, ele não chama ninguém que entra para a sua obra, para o seu ministério, que tem compromisso com a chamada. Aleluia. Que ele não vai dar as ferramentas. Que ele não vai capacitar. Aleluia. Mesmo que seja o Pedro. Mesmo que sejam alguns discípulos que tinham personalidades fortes. Aleluia! Mas ele vai tratar. Ele vai capacitar. Aleluia! E eles vão ser bênção. E vão levar outras pessoas para também o reino de Deus. Para ser exemplo daquilo que aqueles homens foram. Aleluia! Em prol do Evangelho, em prol da palavra de Deus. Amém? Eu vou ter nessa noite, nesse momento. Aleluia!